graça e a paz do Senhor Jesus a todos os irmãos. Eu sou o pastor José Carlos, do Ministério Geração Eleita, que está em Goiânia, no setor Jardim América. Irmãos, gostaria de convidá-los a compartilhar uma porção da palavra de Deus que está em 1 Samuel, no capítulo 16, a partir do verso 1, que diz assim: O Senhor disse a Samuel: Até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém. Eu o enviarei a Jessé. Escolhi um de seus filhos para fazê-lo rei. Irmãos, o profeta Samuel, mesmo com temor, mesmo preocupado com o que o rei Saul poderia pensar ou o que ele faria, mesmo preocupado, mesmo temendo, ele assim o fez, obedeceu ao Senhor e foi a Belém. Chegando a Belém, ele se encontra com as autoridades e aí, também cheio de temores, eles perguntam a Samuel: Vens em paz? Ele disse: venho em paz, porque o Senhor havia dito a ele: olha, diga e vá lá sacrificar. Ele disse: venho aqui sacrificar ao Senhor. Ah, muito bem. Mas ele, ao encontrar com Jessé, que fazia parte daqueles que estavam ali para recebê-lo, ele diz a Jessé a sua intenção. E assim ele passa a conhecer os filhos de Jessé. E ali tinha uma mesa preparada para que ele pudesse estar com eles. O primeiro dos filhos de Jessé que ele se encontra, como não poderia deixar de ser, foi com o seu primogênito, Eliabe. Homem forte, alto, guerreiro experimentado. E Samuel, o profeta Samuel, entende no seu coração dizer: esse é o próximo rei de Israel. Mas o Senhor diz a ele: não, Samuel, eu não vejo com os olhos de homens, eu vejo o coração dos homens, eu vejo de outra forma. Não é esse. Sucessivamente ele se encontra com os seus outros filhos de Jessé. Encontra com Abinadab, se encontra com Samá e assim sucessivamente. E o Senhor dizia ao profeta: não é ele, não é ele. A ponto de que ele diz a Jessé: acabaram-se os seus filhos? Ele disse: não acabou não, tem mais um, o caçula, o mais novo, mas ele está lá com as ovelhas. Ele disse: chame-o, porque enquanto ele não estiver aqui, nós não comeremos, nós não cearemos, nós não faremos nada. E assim foi feito. Chama-se a Davi. Chega Davi, moço de boa aparência, não aparentava ser guerreiro. A Bíblia diz que de boa aparência, é um rapaz formoso. E aí o Senhor disse ao profeta Samuel: unge-o. E Samuel derrama o óleo da unção sobre a cabeça de Davi. Arrazoemos nós. Todas as circunstâncias eram contrárias a Davi. Primeiro que Davi não era o primogênito naquela época, não era como hoje, em que o caçula tem benefícios. O benefício era dado ao mais velho, ao primogênito. O direito de herança, o direito da liderança, o direito a exercer a proeminência sobre a família era do mais velho. Davi era filho de um homem já de muita idade, de muitos filhos. Davi estava nos últimos lugares. Davi era aquele que não era muito considerado, a ponto de que ele estava lá com as ovelhas, nem convidado para a reunião ele foi. Mas contra todas as circunstâncias, Davi
é ungido rei. Davi não era forte, Davi não era poderoso nem experiente, mas era homem segundo o coração de Deus. Era um homem que tinha a convicção de que o Senhor era com ele. Pois bem, naquele tempo, uma crise se instala em Israel. Vem contra Israel, vem contra o povo de Deus, um exército forte e poderoso, com guerreiros dos mais experimentados da terra, o exército dos filisteus. Mas Davi tinha uma certeza, uma convicção. Não são as circunstâncias que definem a nossa vida e a nossa história. Quem define quem nós somos, quem define os nossos resultados, quem dá a última palavra a nosso respeito é o Senhor. E por 40 dias, uma quarentena, 40 dias, o gigante Golias, o maior dos guerreiros filisteus, afronta os exércitos de Israel, e a Bíblia diz que inclusive ele levantava em alta voz e dizia: não há homem, não há guerreiro em Israel. Por 40 dias, uma quarentena de afronta, quarentena de medo, quarentena, 40 dias. Mas o interessante ponderarmos que guerreiros fortes ali estavam presentes no exército de Israel. Saul, homem forte, valente, experimentado na guerra. Eliabe, também extremamente forte, mas nenhum deles se dispôs à peleja. E aí nós nos perguntamos, por quê? Porque é claro que as circunstâncias não eram favoráveis. O exército inimigo era muito grande e o guerreiro que afrontava e que chamava para uma peleja em que poderia se definir a história de Israel, e Israel se tornaria escravo dos filisteus, também era muito mais forte. Tratava-se não só de um momento natural, mas de um momento espiritual. Mas Davi sabia que em tempos difíceis nós somos chamados a nos posicionarmos. E a posição de Davi era simples: o Senhor Deus tem um projeto para mim. Eu sei quem me sustenta, eu sei quem me livra, eu sei quem me dá vitória. Não importa a crise, não importa os desafios, eu creio no Senhor dos exércitos e eu vou contra esse gigante, contra esse desafio, contra essa crise, em nome do Senhor. Momentos difíceis, somos chamados a sermos Eliabe ou Davi. Somos chamados a nos posicionarmos em fé, nos posicionarmos de maneira positiva. Nós vamos contra os desafios em nome do Senhor. Que você nesses dias seja Davi, homem segundo o coração de Deus, que confia no Senhor, não como Eliabe, que anda conforme as circunstâncias. Que o Senhor Jesus te abençoe, te livre e te guarde, e te dê um tempo de bênção.